Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Trindade, Goiás, coração do Brasil. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos. Acolhemos também você que a partir de agora se une à oração conosco pela TV Pai Eterno, TV Rede Vida, Rádio Trindade FM e pela internet. Sejam todos acolhidos pelo amor misericordioso do Divino Pai Eterno. Hoje preside a nossa celebração o missionário redentorista e colaborador da pastoral desse santuário, Padre Wellington Silva. Iniciemos nossa celebração cantando. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queremos ver Jesus, Jesus. Pai, nós queremos ver Jesus e com Ele sempre estar, seu rosto contemplar. Pai, vosso Filho amado ouvi e os passos seus segui, de Belém até a cruz. Pai, vosso Espírito Criador, abra o nosso coração para bem compreender o Evangelho do amor, do serviço e comunhão, e a vida promover. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quinta-feira da primeira semana do tempo comum. Todos os que buscaram em Cristo sua misericórdia e manifestaram sua confiança nele, foram curados ou libertados, como aquele leproso. Se queres, tens o poder de curar-me. Condenado como estava à marginalização e exclusão, recuperou sua dignidade em Cristo. É a mesma palavra de Cristo hoje que liberta, salva e devolve a vida. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. O Senhor vem ao nosso encontro e a sua palavra nos transforma, nos liberta e nos salva, como aquele leproso que se encontrou e confiou em Cristo. Escutemos com atenção. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se achem em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o, afastando-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disse hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei a minha ira,
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem bondade de sentar-se. A lepra desapareceu e o homem ficou curado. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, a palavra que hoje Deus nos dirige nesta quinta-feira da primeira semana do tempo comum, nos coloca diante da cura de um leproso. É um momento importante no ministério de Jesus, porque a lepra, conforme a tradição do tempo de Jesus e a lei judaica previam, era a pior de todas as moléstias, porque além de deformar o corpo, tornava uma pessoa impura, impossibilitada do convívio social de sua família, era privada também do convívio numa comunidade, de tal modo que um leproso devia viver fora da cidade e, ao entrar na cidade para mendigar, deveria gritar que era impuro para que ninguém se contaminasse. E o simples fato de tocar num leproso já tornava essa pessoa impura, sem as plenas condições exigentes para se adentrar na casa de Deus, no convívio social. E Jesus escuta a prece do leproso. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, com o coração cheio de compaixão, ele ouve a prece daquele homem que diz: se queres, tens o poder de curar-me.
E não é somente a prece, ela vem acompanhada de um movimento corporal, onde nós reconhecemos que alguém se coloca sob o patrocínio de outro. Essa pessoa se dobra, está de joelhos, se coloca de modo vulnerável perante Jesus para dizer: se queres, tens o poder de curar-me. Aqui temos uma série de elementos que poderíamos levar em consideração da parte do leproso. É um homem de fé, acredita em Jesus, sabe que ele pode curar, por isso toma a decisão de ir até ele. E tem essa coragem de ir, porque poderia ter ficado com medo de não alcançar o mestre, medo de não chegar perto de Jesus, medo de ser impossibilitado, medo de ser rejeitado por ele, porque Jesus é filho do seu tempo na história, e é justamente no contexto dele que a lepra é considerada a pior de todas as doenças. E aí Jesus faz um gesto cheio de compaixão, ele toca nesse homem. E aqui, o estender a mão e o tocar nesse homem, quer dizer que Jesus rompe as barreiras do preconceito para devolver àquele homem a condição de vida plena. Apesar de estar vivo, ele não tem a experiência plena da sua existência. Ele está privado de parte dela, porque está doente. E porque está doente é considerado impuro. E porque está impuro ele está fora da cidade. Porque está impuro ele tem de mendigar. Porque está impuro ele está fora da sua casa. E vai morrendo à míngua até chegar o seu último dia. Então Jesus estende a mão nele e toca e diz: eu quero, fica curado. Jesus manifesta um desejo seu, o de restabelecer a plena vida daquele homem que vai até ele, se prostra e pede com fé. Um exemplo para nós. Muitos de nós sofremos, seja com as enfermidades do corpo ou da alma, mas às vezes combalidos pela descrença e pela falta de fé, não buscamos a Jesus, não vamos a Ele, nos afastamos da experiência de fé e começamos a definhar os nossos dias numa comiseração onde parece que Deus não tem espaço, ou ainda chegando à equivocada conclusão de que Deus se esqueceu de mim, ou que Deus se esqueceu da minha enfermidade, ou que eu sou merecedor de uma cura que Deus não me concedeu. Mas eu não me imbuí daquela fé do leproso, de ir até Jesus, de me dobrar diante da minha falta de fé, diante do improvável. Porque a lepra era considerada uma moléstia incurável. E aquele homem, depois de curado, deveria ir até o sacerdote para se certificar da sua cura, da sua pureza, e assim retomar o seu lugar no convívio social. No entanto, ele conta para as pessoas as maravilhas que Deus fez em sua vida. E aí, Jesus não consegue mais entrar publicamente numa cidade, porque de toda parte vinham procurá-lo. Veja, não é somente aquele homem, muitos são os que precisam desse olhar de compaixão do Mestre Jesus. Se nós desejamos de todo o coração
se dobramos o nosso corpo e o nosso espírito, se pedimos com fé, é fato que os milagres podem acontecer. Eles acontecem, desde o milagre do cotidiano, até os mais extraordinários que nós testemunhamos, seja na nossa vida, seja na vida de nossos irmãos e irmãs. E nós estamos num lugar privilegiado da graça de Deus, onde nós temos testemunhos de curas, de milagres, que do ponto de vista da racionalidade, parecem ser inexplicáveis, mas que Deus nos possibilita contemplar para entender que a sua graça alcança também estas realidades. A primeira leitura tirada da carta aos Hebreus nos chama a atenção para uma necessidade, a de nos amar uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. É um desejo do autor desta carta, que os hebreus vivam a experiência do amor na solidariedade, que não aprofundem as diferenças, que não vivam as desavenças alimentadas no coração por conta de desconfianças, por conta da dureza do coração, dando razões ao jeito ruim que às vezes a gente adere por ser. Porque há uma inclinação, mas a gente não precisa fortalecer ela. Há uma inclinação dentro do coração humano, às vezes, ao pecado, mas a gente não precisa fortalecer essa inclinação. Nós podemos fazer uma escolha, e a escolha deve ser por sermos filhos de Deus. E é essa escolha que o apóstolo deseja suscitar no coração desta comunidade. Por isso que ele diz, olha, cuidai, irmãos, para que não se achem alguns de vós um coração transviado pela incredulidade, ou seja, pela falta de fé. Cuidai, levando a se afastar de quem? Do Deus vivo. Veja, se no Evangelho nós falamos de alguém que está doente e se aproxima do Deus vivo e verdadeiro que é Jesus e obtém dele a cura da enfermidade, na primeira leitura nós já vimos um ato contrário, onde o autor da carta aos Hebreus constata, cuidai, para que dentre vós não se encontre alguém com o coração cheio de incredulidade, cheio de falta de fé, que naturalmente, sentindo isso, se afaste de Deus. É consequência. Se afasta de Deus. Por isso que ele diz, animai-vos uns aos outros, dia após dia. É um cuidando do outro, é um ajudando o outro na fé, é um sustentando o outro na fé da igreja. E aí ele diz, não pelo esforço pessoal, mas por força do Espírito Santo. E assim vai nos dizer, olha, que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, porque nos tornamos companheiros de Cristo. Ou seja, o Senhor deseja compartilhar com cada um de nós a sua missão. E a missão de Cristo é anunciar um reino de graça do Senhor, um tempo novo de bênção na vida daqueles que já perderam a esperança. Jesus, em cada encontro com estes que estão enfermos,
com estes que perderam a fé, com estes que estão afastados do convívio social, com estes que estão privados da experiência religiosa de sua época. O que ele faz? Ele devolve a fé. Ele devolve a plenitude da vida. O que faltava àquela pessoa, ele dá condições a ela de obter de novo. Pela fé é possível. Até o impossível ele torna possível, como foi o caso do leproso. Então, que nós possamos fazer essa experiência, não perder a fé jamais, não endurecer o nosso coração pelo pecado, não viver a incredulidade se afastando do Deus vivo, mas buscando a Jesus, desejando ver Jesus, dobrando-se diante do orgulho, diante da prepotência, diante da potência humana que pensamos ter, para podermos pedir de todo o coração: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Este deve ser o nosso desejo, a nossa prece. E isso é um desdobramento da missão de Jesus. As maravilhas que ele realiza são o desdobramento de sua missão. E a missão dele é pregar a boa nova, anunciando o reino de Deus. Ontem, quando falávamos da cura da sogra de Pedro, nós vimos, Jesus saía de uma sinagoga, começava o evangelho a dizer. Ou seja, ele estava pregando. Foi à casa de Simão e André, viu a sogra de Pedro, a curou. Depois foi rezar. E não pensem vocês que a sogra de Pedro foi curada como um ato de mágica, por assim dizer. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Pedro já havia dito das maravilhas que esse homem tinha feito e que ele tinha testemunhado. Com certeza ela também sabia do poder que Jesus tinha diante da sua enfermidade. Por isso que ela é reinserida na sua condição. Tanto é que depois que ela é curada, ela passa a servi-los. Mas na sequência Jesus vai rezar de madrugada e o que ele faz? Eu devo ir a outros lugares, pregar também lá. E aí o serviço de Jesus é o serviço de dar voz à boa nova do Pai eterno. Ele anuncia por sobre os telhados esse momento da graça de Deus. As curas e os milagres vão acontecendo em meio a esse contexto de pregação, que continua na vida da igreja no momento presente. Quando da ascensão de Jesus ao céu e do envio apostólico, ele diz aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. E pelo batismo, todo cristão, toda cristã, batizado, batizada, é chamado a fazer o mesmo, a pregar com convicção a palavra de Deus e testemunhar as maravilhas dessa palavra, que é como uma semente que cai na terra fértil do coração e que deseja encontrar terreno bom para o cultivo desta palavra e para que nós possamos também dar frutos. E o próprio Jesus vai dizer, como na parábola da semente, da boa semente, sendo ela a palavra, pode dar frutos 30, 60, 100 por um, a depender daquele que acolhe a boa nova do Evangelho. Que Nossa Senhora nos ajude a fazer essa experiência bonita de cultivar a palavra de Deus em nosso coração, a fim de que ela dê frutos em nossa vida. Amém. Amém. Meu braço não vai.
Roguemos ao Senhor nosso Deus, que vem em nosso socorro com sua misericórdia, dizendo com fé: Deus de nossa salvação, libertai-nos todos. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Guiai vosso povo em vossa sabedoria divina, para que ele encontre a vida e a paz. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Olhai com amor para vossos filhos e filhas, que estão oprimidos e são excluídos pelas injustiças do mundo. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Fortalecei nossa comunidade na prática do bem, da caridade e na escuta de vossa palavra. Deus de nossa salvação, libertai-nos. Ó Deus de infinita bondade, seja a nossa vida vivida conforme vossa vontade, e fortalecei nossa esperança em vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia eucarística. Na missa, nos unimos à oferta que Cristo faz de si mesmo ao Pai Eterno. Por isso, com o pão e o vinho apresentados no altar, ofertamos também a nossa vida ao Pai Eterno. Neste momento, somos convidados a fazer um gesto simples, mas muito importante para a manutenção das obras de evangelização desse santuário, a oferta material. Você que está aqui no santuário, pode fazer sua doação, fazer seu gesto de doação, colocando as ofertas no cofres, ao longo dos corredores, ou pelo Pix, que se encontra no banco à sua frente. Ou você que acompanha pela TV, pelo Pix que aparece na sua tela. Na alegria de ofertar, irmãos e irmãs, cantemos. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar, a nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transbordar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação e o que confiantes vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida, nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja, peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo João Justino, seu auxiliar Levi, com os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, Cleuson da Silva Alves, Darcy Machado dos Santos, Meire Carvalho, e de todos os que morreram na paz do vosso Cristo, de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes.
Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. De vós, Senhor, brota a vida, na vossa luz veremos a luz. Eis aqui Jesus, o Santíssimo Redentor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em ouvir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos, nós vos suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento das bênçãos. Apresente a água, o sal, objetos de devoção, chave das casas e dos veículos e supliquemos ao Pai Eterno sua bênção sobre nossas diversas necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, ó Pai Eterno, a nossa oração. E chega até vós o nosso clamor. Ó Divino Pai Eterno, que por vosso amor e bondade santificais todas as coisas, estendei vossa mão protetora sobre os vossos filhos e filhas. Abençoai a água, para que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham as graças de que precisam, a saúde do corpo e da alma e a salvação eterna. Abençoai o sal, para que todos os que dele utilizarem perseverem na fé e em todos os lugares que for lançado seja eliminado todo tipo de mal. Abençoai os objetos de devoção, naquilo que significam, para que, usando deles para o vosso louvor e glória, recebam a vossa proteção e a vossa bênção, e aprendam a vos amar sobre todas as coisas. Abençoai as chaves das casas e dos veículos, protegendo de todos os perigos, iluminando com vosso Espírito a convivência no lar e o trânsito diários. E após os trabalhos e viagens nesta vida, cheguem e sejam acolhidos por vós na eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Renovemos a nossa consagração ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.